Bem-vindo você que me assiste a mais um Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias um clique, aquela ideia da teoria para o nosso dia a dia. E hoje o clique vai ser feito com perguntas. Eu vou mostrar algumas obras aqui, algumas que eu li, algumas que eu não li ainda, só para a gente ter uma ideia e ter um contexto para a nossa pergunta. Aqui temos Júlio Verne, um escritor francês que escreveu não oficialmente as Viagens Fantásticas, que são são 5 viagens, né? Vamos ver aqui certinho. As Viagens Fantásticas, Viagem ao Centro da Terra, Viagem à Lua, 5 semanas em um balão, Volta ao Mundo em 80 dias, e acho que 20 mil léguas submarinas são as 5 viagens fantásticas. Temos aqui então, eu tenho só 3, esse daqui eu comecei a ler, não terminei ele ainda, é o Viagem ao Centro da Terra. 20 mil léguas submarinas é o preferido de muita gente, esse daqui. E esse daqui, o Volta ao Mundo em 80 dias. Tem muito filme inspirado, tanto que um dos primeiros filmes comerciais foi Viagem à Lua. Aqui então tem um livro um pouco mais complexo, a linguagem um pouco mais complexa. Esse aqui é um pouco mais adolescente jovem, é uma linguagem mais adolescente jovem. Esse aqui é uma linguagem mais madura, que é a autora Jane Austen, Razão e Sentimento e Orgulho e Preconceito. Tem filme deles também. Aqui um que é bem mais complexo, a linguagem fica mais densa do que eles, que é o Madame Bovary. A história desse daqui é muito interessante. É uma mulher rabugenta e desinteressante que se diz dessa forma porque ela quer um romance na vida dela, uma vida de paixão. Só que ela não vê que uma pessoa que é rabugenta e desinteressante se desqualifica a ter uma vida de romance interessante e vira esse ciclo vicioso. Então, eu acho que é uma leitura muito interessante, não terminei de ler também. Dom Quixote, nosso velho conhecido aqui, tem o 1, esse eu li inteiro, e o volume 2, que é maior do que o primeiro. Grandinho, né? As edições são bilíngue, então tem o espanhol aqui também. E para fins de comparação, decidi mostrar uma obra grande. Essa aqui não é minha, é uma obra emprestada, que é a coleção completa da saga Harry Potter. Eles dão em inglês dá 4.220 páginas. Não sei se em português deve mudar um pouco. Pois bem, é difícil você falar uma coisa dessa se você ainda não leu nenhuma dessas obras. Mas compare, se você no mínimo leu um livro ou pelo menos assistiu um filme, eu lhe pergunto o seguinte: você se acha capaz de escrever um roteiro para um filme e o filme ser interessante? Você se acha capaz de escrever uma obra infanto-juvenil, como por exemplo o Harry Potter, uma coleção de 4.000 páginas, ou pelo menos um livro mais singelo, como o Viagem ao Centro da Terra? Ou um filme? Bem, a questão que eu quero dizer é o seguinte: a maioria de nós vai dizer que não se sente preparado para escrever um livro. E eu faço uma pergunta: o que é mais complicado e complexo entre essas duas coisas? Um livro ou a vida de um ser humano completa? Eu tendo a achar que é a vida do ser humano. O que é mais complexo? Um filme ou a vida de um ser humano inteiro, independente de quem seja esse ser humano? A vida do ser humano é muito mais complexa e tem muito mais nuances. Então é o seguinte: o que é a nossa vida se não uma história? Um livro é uma história que você pode ler em uma semana, ou no caso de uma coleção grande como essa daqui, do Potter, você lê em alguns meses. Um filme é uma coisa que você lê em 2 horas.
Porque nós não nos achamos preparados para escrever uma história que dure tão pouco tempo dessa forma, 2 horas, uma semana ou alguns meses, e nunca paramos para pensar que a nossa vida é uma história de anos e na verdade nós precisaríamos se tornar competentes em escrever roteiros, no mínimo o roteiro da nossa própria vida. Quando eu fiquei pensando sobre isso, que eu não estava preparado para escrever uma obra, sendo que eu estava com vontade de escrever alguma história, eu parei para pensar o seguinte: então como que a minha história está andando, se eu não estou escrevendo ela conscientemente? Bem, o que acontece nesse caso é tema para um outro clique, mas espero que você tenha gostado desse daqui. Você gosta dessas ideias? Você gosta de estudar? Gosta dessas coisas que eu nunca tinha imaginado que era dessa forma? Ou eu nunca tinha pensado por esse ângulo? Bem-vindo! Esse canal é para você. Se você já está aqui e você que me assiste, eu peço o seguinte: lembre de mais um que pensa dessa forma como nós dois e mande só para ele. Não precisa esparramar para todo mundo, mande só para um que pense como nós. Até o clique de amanhã.